Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 14 de maio, a nossa primeira atividade é de matemática no livro. É continuação da nossa aula sobre figuras geométricas. Páginas 42, a 43 e a 44, mas é bem simples. A primeira coisa, você pode ir lá no encarte do livro, lá no final, a partir da página 229, lá do fim do livro mesmo. Tem várias figuras geométricas para você montar. E você pode recortar o livro, pode montar essas figuras geométricas. Esse material é para você usar mesmo. É interessante cortar, montar, para você ter um contato maior com as figuras geométricas que a gente estuda aqui. Então, lá no encarte, né, quem não montou essas figuras pode montar. Lá tem cilindro para montar, tem o cone, tem as pirâmides, né, quadrada, pirâmide triangular, tem a caixa, né, que a gente chama de paralelepípedo, tem um cubo. Quem não montou pode montar, fica no final do livro, as últimas páginas. Tem até a tesourinha mostrando. Você pode ir lá no livro de matemática e recortar, tá bom? Então vamos lá, primeira atividade. Sólidos que rolam e sólidos que não rolam. Por exemplo, uma caixa de sapato, uma caixinha de leite, ela não vai rolar, porque ela tem bases planas, né? Todas as faces dela, se você colocar, ela vai se apoiar, certo? Então, aquilo que tem bases planas, ela não são corpos redondos. Mas o que são os corpos redondos? O cone, né? Ele tem como rolar, porque ele tem o quê? A base circular. O cilindro, né, também, né, ele pode rolar, porque essas faces dele aqui, ó, são redondas, né? Então, rola facilmente. É como latas de ervilha, né? Latas de extrato de tomate, tudo tem esse formato aqui. Então, são corpos que rolam. E os prismas, que é igual a caixa de sapato, a caixinha de leite, as bases deles são planas, né? Elas se apoiam, não tem como rolar. Porque tem bases que se apoiam, né? Geralmente bases retangulares. Aí não são corpos considerados que rolam, certo? Essa é a diferença. Pegue uma bola e os sólidos geométricos que você já montou, que esses sólidos geométricos que eu falei, né? Lá do encaixe para montar. A bola rola? Sim. O cubo, ele não rola, né? Ele tem bases planas, né? Geralmente bases quadradas, não rola. O paralelepípedo, que se assemelha à caixinha de sapato, não rola. Prismas não rolam, né? Os prismas em geral. A pirâmide também não. Né? Se você colocar a pirâmide, ela não vai fazer esse movimento, ó, circular de rolar, igual as latinhas. O cone sim, ele rola aqui, ó, facilidade, porque a lateral dele é redonda, por isso que ele rola. E o cilindro também, que é como se fossem as latinhas de ervilha, latinha de milho verde, latinha de extrato de tomate. Até perfumes, né? Tem uns perfumes que vêm em umas latinhas também, bem interessantes. Então, aqui está circulado, né? Os corpos que rolam, os corpos mostrando aqui nas imagens. Os sólidos geométricos que podem rolar, dependendo da posição em que são colocados sobre a mesa, são chamados corpos redondos. Igual essas latinhas aqui, elas têm bases planas, né? Em cima e embaixo elas se apoiam. Elas ficam no mercado dessa forma, se apoiando, né? Só que elas não se apoiam aqui, né? No corpo delas, na lateral. Porque aqui já é redondo, logicamente ela vai rolar, se colocar assim. Regina fez uma classificação. Separou os sólidos geométricos em dois grupos. Os dos que não rolam e os dos que rolam. Escreva o nome de cada sólido. Então, aqui, ó, tem prisma, né? Prisma de base triangular, ó, que se assemelha a uma barraca. O cubo, a caixinha de sapato e a pirâmide. São corpos que não rolam, porque tem bases planas, né? Essas bases aqui, onde eles se apoiam, não deixa eles rolar, fazer esse movimento circular. E os que rolam, uma bola, um cone e o cilindro. Então, essa é a diferença. Que você vai colocar o nome deles, né? Que eu já falei. Aqui, agora, na próxima página, na página 43.
Em cada quadro há um sólido intrometido, que tem a forma diferente das dos demais. Assinale o quadrinho que corresponde ao intrometido. Escreva o nome dele e o nome dos demais sólidos geométricos. Então, ó, isso aqui é uma pirâmide, né, de base quadrada. Isso aqui é uma pirâmide de base triangular. Esse aqui é um prisma, né, uma caixinha. Aqui tudo são pirâmides, tá vendo? E esse aqui, a caixinha, nós chamamos de, porque ela tem faces retangulares, né? A caixinha de leite, a caixinha de sapato. Nós chamamos ela de paralelepípedo. Né? Todas essas caixinhas que têm esse formato são os paralelepípedos. Você vai marcar ele. E os demais são todas pirâmides. Aqui, qual é o sólido intrometido? Tá vendo que esses aqui todos são cones? O cilindro é o intrometido, certo? Aqui, todas são esferas. Quem é o intrometido? É um prisma de base. Vamos contar quantas faces ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um prisma, né? Uma caixinha de base hexagonal. Geralmente, no fim do ano, tem panetones, né? Que vem caixinhas assim, né? Diferentes. Então, esse aqui é um prisma, eu falo de base hexagonal. Por quê? Porque tem 6 lados. Hexagonal. Nos 3 quadros aparecem 15 sólidos geométricos, né? Você vai contar aqui e vai ver que são 15. Dos quais 6 sólidos geométricos não rolam e 9 podem rolar. Ou seja, essas esferas rolam, o cilindro e os cones rolam. Os demais não podem rolar. Não são corpos redondos. As latas de lixo, né, são corpos redondos. Vamos ver o que está escrito? Parte do lixo que produzimos no dia a dia pode ser reciclado. E uma das maneiras de separá-lo é usando lixeiras coloridas, como as que vemos nesta foto. Essas lixeiras têm a forma aproximada de um sólido geométrico, que podem rolar. Que sólido geométrico é esse? Elas são redondas como o cilindro. Lembrando do nosso projeto Tampa Mania, todas as tampinhas que você encontrar, você não vai jogar no lixo, você vai juntar e levar para a escola no dia que for buscar a sua atividade, tá bom? Essas tampinhas, né, vão servir para virar cadeira de rodas, para virar fralda descartável, né, porque podem ser vendidas para ajudar a quem precisa. Tudo bem? Próxima atividade, da página 44. Tem várias caixinhas aqui, né? Essas caixinhas também está lá para você montar. Aqui é a caixinha de papelão, ela em forma de sólido geométrico e ela aberta. Quando você abre uma caixinha, ela tem essa forma aqui, ó. Essa aqui são as faces dos lados e essa aqui, pequenininha, é as faces menorzinhas. Como se fosse uma caixa de bombom também, né? E aqui você vai ligar. A forma dela é planificada da forma que ela está montada. Né? Aqui é planificado. Quando você abre a caixinha, você vê a forma que ela é de verdade. E aqui ela montada, ó. O cilindro é aquele montado, o cubo. E aqui a pirâmide de base quadrada. Quando você desmonta, ela fica assim, só para você ligar. E pode ir lá nos encartes, viu, e montar. Sempre que a gente precisar, você já tem montado para você ver, tá bom? Essa aqui é a parte de matemática. Então, são as páginas, repetindo as páginas, 42, 43 e a 44, que é bem curtinha. Agora, a parte de língua portuguesa. É uma produção que vocês farão no caderno. Você vai ler essa parte aqui, ó, e depois vai montar a produção. Vamos ler? Fábulas, né? Nós já estudamos essa semana muito sobre fábulas. Geralmente, as fábulas têm animais como personagens, mas há também fábulas em que os personagens são seres humanos. Vamos ler uma fábula que ficou muito conhecida através dos tempos. Você já ouviu falar da fábula O Peixe de Varas? O Feixe de Varas? Acompanhe a leitura da professora ou leiam juntos na página 269 deste livro. Nós vamos lá para essa página para ler essa fábula aqui. Então, a fábula ela pode envolver personagens, né, seres humanos ou animais, mas sempre tem uma moral da história, sempre tem um ensinamento. Gostou do jeito que o pai mostrou a lição para os filhos? Prepara a leitura da fábula O Feixe de Varas para alguém que gosta de histórias, que ensinam alguma lição.
O que você vai fazer aqui na produção textual, lá no seu caderno? Agora vocês vão escrever outra fábula. A seguir, há frases usadas como moral de fábulas conhecidas. Leiam juntos e conversem sobre o que podem significar. A união faz a força. Quem tudo quer, tudo perde. Às vezes a sorte aparece de onde menos se espera. Um por todos, todos por um. Quem vê cara não vê coração. Então você vai montar uma fábula, né? Você vai escrever uma fábula. E aqui são sugestões de moral da história, de lição, que você pode usar na sua fábula. Por exemplo, eu posso escrever uma fábula onde a moral da história será: a união faz a força. E colocar essa frase lá no final. Agora vamos lá para a página 269 para ler essa fábula aqui, o Feixe de Varas, lá no final do livro. É lá nos encartes. (269). Estamos na 215, ainda falta um pouquinho. 239. Deixa eu ir mais para baixo. Aqui tá chegando. Aqui começou o encaixe do livro. Muitas histórias aqui, coisas muito legais, vocês podem explorar, podem ler. Vamos lá. O Feixe de Varas, né? Lá da unidade 3, onde nós estamos estudando. Era uma vez um velho que tinha muitos filhos. Sabendo que sua morte estava próxima, juntou todos eles para deixar-lhes conselhos. O homem pediu aos criados que trouxessem um feixe de varas amarradas e disse ao filho mais velho: veja se consegue quebrá-lo. O menino tentou e tentou, mas seus esforços foram inúteis. O homem então pediu para que o segundo tentasse, e o outro, e o outro. Todos tentaram, mas nenhum deles conseguiu. Agora desatem um nó, disse o pai, e assim foi feito. Pediu que cada um pegasse uma vara e continuou: tentem quebrá-la. Dessa vez todos conseguiram parti-la ao meio, sem nenhum esforço. Agora vocês entendem o que eu quero dizer? Disse o pai, satisfeito por ter deixado aos filhos uma bela lição. Olha o tanto de filhos que ele tinha. A união faz a força. Ou seja, se todos estiverem unidos, não tem como quebrar, né? Então a união, né, não deixa as famílias, né, se perderem, né? Não deixa as famílias desamparadas. Mas a família desunidas é facilmente alvo, né, de muitas coisas ruins. Então é isso o ensinamento que ele queria deixar aos seus filhos. Assim como o feixe de varas, né? Juntos eles são mais fortes. Então você pode ir lá, né, no seu livro, ler novamente a fábula e montar uma fábula no caderno de português. Faça cabeçalho, coloque um título no seu texto e uma moral da história. E por último, eu vou deixar esse livrinho aqui, ó, do Chico Bento, para você ler. Aí você preenche, né, o nome do livro, o autor, o ilustrador e a editora. Nesse caso aqui, se tiver bem pequenininho, depois eu coloco lá qualquer editora. E você vai falar se gosta ou não. É histórias em quadrinhos, né? É o projeto Ler por Prazer. O projeto Tampa Mania, eu já falei para vocês, né? Lá quando eu estava explicando. Fala sobre a importância de não poluirmos o planeta Terra. Então, eu passei um vídeo, né, lá no grupo sobre a importância de reciclar, né, sobre a importância de não jogar lixo em local inadequado e principalmente de reciclar. Por isso estamos o quê? Juntando tampinhas e vocês vão levar na escola, tampas de embalagem, qualquer embalagem. E essas tampinhas vão virar o quê? Cadeira de rodas, fraldas para quem precisa. Não esqueçam de juntar as suas tampinhas. E aqui eu passei um vídeo também sobre as práticas celebrativas. Isso aqui já é atividade de ensino religioso. Nós já conversamos sobre isso, né? No mundo tem várias religiões, né? Várias práticas celebrativas. Inclusive o vídeo cita, né, várias delas. E o que nós devemos fazer? Seguir as práticas celebrativas de todos? Não, devemos respeitar. Cada um respeita o que o outro acredita. E se você não acredita, né, você vai assistir o vídeo só a título de conhecimento, né?
Claro, né, que ninguém vai impor religião para ninguém. Apenas temos que respeitar o próximo, né? Tudo parte do respeito. E depois você vai escolher uma prática celebrativa e vai escrever algo sobre ela. Temos o matrimônio, né, o batismo, a crisma. Então, você vai escrever, escolhe um desses aqui e escreve. Né, o que é batismo para você, o que é matrimônio ou o que é crisma. Escolhe apenas um e comente, tudo bem? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Ensino religioso, projeto Ler por Prazer, matemática, língua portuguesa, né, que é produção textual, e sobre aqui as práticas celebrativas. E o videozinho do mundo, né, a importância de não poluir o mundo, do projeto nosso Tampa Mania. Tudo bem, crianças? Tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana.